Essa é mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada, porque todas as demais experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, tem registrada uma história fascinante. Diz que Jesus passou para o outro lado do lago, que fica em frente à Galileia, e chegou no território, na região dos Gadarenos. Com isso, aproxima-se dele um homem. Marcos registra que esse homem vivia nos sepulcros, se automutilando, diz que ele se cortava e vivia gritando, andando noite e dia e gritando pelos sepulcros e pelas colinas. E ninguém conseguia prender aquele homem. Diz que tentaram prendê-lo com correntes, chegaram a amarrá-lo pés e mãos com correntes, com ferros, mas ele despedaçava tudo, ele quebrava tudo, nada conseguia detê-lo. Imagina o terror que não era esse homem para aquela cidade, para aquele povo, para aquelas pessoas. Eu fico imaginando um pai, uma mãe, que fica o tempo todo recomendando os filhos, as crianças, os jovens, a terem muito cuidado para não passar perto do sepulcro, para não ir para as colinas, porque tem um homem muito perigoso andando por aí, pondo medo e terror em todo mundo. Eu fico imaginando essa cena. E é exatamente esse homem que se aproxima de Jesus, e Jesus, ao se aproximar, ele ordena que o espírito imundo saia daquele homem e diz que os demônios gritaram: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Então Jesus perguntou: "Qual o seu nome?" E eles responderam: "Legião é o nosso nome, legião é o meu nome, porque somos muitos." Uma legião contava com 6.000 soldados aproximadamente. E era a mais poderosa máquina de guerra do mundo antigo. E eles tentam intimidar Jesus ao dizer que eles eram muitos, era uma legião. E ao mesmo tempo fica descrito o grau de possessão e de domínio a que esse homem havia estado sujeito e submetido. E havia ali próximo uma manada de porcos. E os demônios pedem que Jesus não os expulse ali do território, mas que ele permitisse que eles fossem para os porcos. "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." E Jesus permitiu. E eles entraram nos porcos, e os porcos se lançaram no lago. Eles atiraram-se precipício abaixo. E diz que a manada de porcos era de aproximadamente 2.000. 2.000 porcos. Isso fica muito claro o tamanho dos poderes que estavam ali em um único homem. O que estavam fazendo naquele homem, naquela pessoa. E diz que as pessoas que estavam ali cuidando dos porcos fugiram e foram anunciar à cidade, por onde passava nos campos, o que tinha acontecido com o endemoninhado e com os porcos. E com isso, os povos, as pessoas começaram a vir para verificar com os próprios olhos o que estava acontecendo. E quando eles chegaram, diz: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E aqui eu quero destacar, porque eles viram o homem que fora possesso e agora estava liberto, assentado. E esse detalhe é muito importante, porque ele vivia andando. Esse homem não tinha sossego algum. Ele vivia andando,
se automutilando, se cortando e gritando entre os sepulcros e nas colinas. Mas agora ele está sentado, ele está quieto. Agora ele é dono de si. Ele está em perfeito juízo, ele é senhor das suas faculdades mentais. Se ele quer sentar, ele senta, se ele quer ficar em pé, ele fica. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse homem agora é um homem livre. Agora ele pode fazer o que não podia fazer há tão pouco tempo. E curiosamente o povo fica com medo. Lembre-se que esse mesmo povo tentou prender esse homem de todas as formas, tentou acorrentá-lo, mas não foi possível. Eles queriam limitar esse homem, queriam tirar esse homem do convívio ali com as pessoas para que parasse de amedrontá-los. E agora eles estão diante daquilo que eles mais desejavam, que era ver esse homem sem com que esse homem imprimisse medo neles. Mas eles ficam com medo. Eles ficam com medo de Jesus. Por conta do que Jesus fez no homem, porque eis ali um ser, uma pessoa, que é mais poderoso do que todos os demônios que habitavam aquele homem, e que também Jesus havia permitido aos demônios que entrassem nos porcos. E quase 2.000 porcos, ou uma manada de aproximadamente 2.000 porcos, precipitou-se no lago. E eles ficam com medo. O texto é claro, diz que o povo ficou com medo. E o povo pediu para Jesus sair do território dele. Diz que então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Isso também chama muita atenção. Você tem um problema enorme na sua terra, no seu território. De repente chega alguém que resolve o problema e ao invés de você perguntar, escuta, o senhor acabou de resolver esse problema, nós temos tantos outros problemas aqui na nossa cidade, no nosso território, o que mais o senhor pode fazer por nós? Eles não fazem isso, pelo contrário, eles dizem, saia do nosso território por gentileza, o senhor nos assusta. E é curioso como diz que Jesus saiu, diz, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplica-lhe que o deixasse ir com ele. Senhor, deixa eu ir contigo. Eu quero entrar no barco com o senhor, eu quero fazer parte do seu grupo, eu quero fazer parte da sua turma. Eu quero estar contigo agora. E Jesus diz não para aquele rapaz. Jesus não permitiu que ele estivesse com ele, fisicamente o seguisse. Mas Jesus dá uma orientação para ele. Jesus diz para aquele homem, vá para a sua casa, vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Vá para a sua casa. Isso me faz lembrar de uma história que me ocorreu há muito tempo. Essa história que vou lhes contar deve ter acontecido entre o ano de 1992 e 1993. Eu era novo convertido ao Evangelho. Havia conhecido o Evangelho de forma muito profunda há pouco tempo. Estava ali nos primeiros 2, 3 anos de contato intenso com o Evangelho. E em um dia eu ia numa estrada solitária, numa estrada que liga uma cidade de Davinópolis, que está próxima da cidade de Imperatriz, e da cidade de Davinópolis eu fui a pé para uma terra do meu pai. Eu ia a pé, caminhando, sozinho. E de repente se aproximou um homem de bicicleta. Ele vinha de bicicleta, ele parou e começou a conversar comigo. E ele chegou me perguntando
a respeito do vizinho, de alguém ali próximo da terra do meu pai. E ele disse: escuta, você sabe onde está o fulano de tal? Eu digo: não sei. Ele disse: porque eu vim para acertar uma conta com ele. Eu trabalhei para ele, ele não me pagou, e eu quero acertar. Eu vim para acertar de um jeito ou de outro. Eu olhei para aquele homem, ele estava só de bermuda, a camisa dele estava colocada no guidão da bicicleta. Havia uma faca grande no guidão da bicicleta. E seguimos conversando. Ele tinha uma barba enorme, toda desgrenhada, o cabelo todo embaralhado. E ele começou a me falar coisas do tipo: olha, já tentaram me prender, já me acorrentaram e eu quebro correntes, eu quebro grades. E ele começou a me falar coisas daquele tipo e eu comecei a ficar com medo. E à medida em que ele ia me contando, e eu tinha medo, uma voz começou a falar ao meu coração: ora por ele, ora por ele. E eu vinha a voz e eu ficava um pouco temeroso, e ele foi me relatando fatos, relatando coisas, relatando. E quando chegou no momento em que eu iria seguir à esquerda e ele iria continuar no caminho, eu perguntei para ele se ele aceitava que eu orasse por ele. E ele disse: aceito. E ali, só eu e ele naquele caminho, eu estendi a minha mão sobre ele, sem tocá-lo, um pouco à distância, e orei por ele. Quando eu fiz uma oração rápida e terminei a oração, eu perguntei: você sentiu alguma coisa? E ele disse: quando você levantou a mão e começou a orar por mim, eu senti um impacto, um vento veio muito forte aqui sobre mim e aconteceu alguma coisa. E ele disse: eu vou vestir minha camisa. Ele pegou, ele disse: eu não conseguia vestir minha camisa há muito tempo. Ele vestiu a camisa dele e disse: eu vou voltar para casa e vou fazer a minha barba. Já faz muito tempo que eu não consigo fazer a minha barba. Toda vez que eu vou fazer a minha barba, parece que tem arame farpado me furando. Eu também não consigo cortar o meu cabelo. Eu vou voltar para casa, eu vou tomar um banho, vou tirar a minha barba. E ele pegou a bicicleta dele e voltou para casa. E eu segui o meu caminho, vivenciando aquela experiência, entusiasmado, empolgado, e o meu coração pulava de alegria, e eu dizia: Deus existe, Deus existe. E essas histórias, tanto desse homem, eu sempre quando leio essa parte do Evangelho, eu lembro daquele cidadão. Porque uma das coisas que Jesus faz em nós é esse desejo de voltar para casa. Aquele homem, ele estava com uma intenção ruim no coração, de muito provavelmente matar alguém, querer matar uma pessoa, resolver de forma agressiva um problema que ele tinha com o outro. Mas de repente, ele tem Deus o visita com misericórdia, o liberta e ele quer voltar para casa. A ordem de Jesus para esse homem: vá para a sua casa, vá para casa. O filho pródigo, quando cai em si, deseja voltar para casa. E quantas pessoas não estão vivendo por aí longe de casa, longe da casa do Pai, longe de Deus, longe de Jesus. E quando Jesus o encontra e o toca no seu coração, é hora de voltar para casa. E a gente pode voltar para a casa do Pai em qualquer hora e em qualquer lugar, porque qualquer hora que a gente se volta para Deus, a gente encontra Deus e volta para casa. E já começa a se sentir em casa. E também eu aprendo com essa história maravilhosa que todo discípulo de Jesus tem um testemunho a dar, tem uma mensagem a proferir.
E esse testemunho a dar é a dádiva que cada um de nós carregamos para o nosso tempo. Porque todo filho de Deus é uma bênção de Deus para o seu tempo, para o seu povo, para a sua casa, para as pessoas que estão à sua volta. E a bênção que nós temos e a bênção que nós somos é exatamente a mensagem que carregamos. E que mensagem é essa? É a mensagem do Evangelho, que pode ser reduzida ou resumida em: conte às pessoas aquilo que Deus fez em você. Conte às pessoas o quanto Deus teve misericórdia de você. E quando nós falamos a respeito do que Deus fez em nós, ou a respeito do que Deus está fazendo em nós, e do quanto Deus foi misericordioso conosco, nós proclamamos ao mundo que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A gente manifesta às pessoas que estão à nossa volta que o Evangelho funciona sim, que o Evangelho é vivo, que o Evangelho causa mudança na vida da gente, e ele atua no coração da gente. A gente se torna um missionário do Senhor em qualquer lugar aonde estivermos, porque a gente carrega essa mensagem que diz: Deus está atuando no mundo, Deus está atuando na minha vida e no meu coração. E tanto eu quanto você sabemos que quando a gente encontra alguém que partilha daquilo que Deus está fazendo na vida dele, é totalmente diferente. Esse é o sermão que mais marca. O sermão que mais me edifica é aquele que eu ouço da boca de uma pessoa que registra para mim, que me confessa, que compartilha aquilo que Deus está fazendo nele hoje, na vida dele hoje. O que é que ele está fazendo? O que é que o Evangelho está trabalhando na vida dele hoje? E é isso que edifica. É quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus e começam a falar a respeito do que Jesus está fazendo na vida deles, é que ele se faz presente ali. E como isso edifica. Eu sou edificado quando eu ouço da boca do meu irmão o que o nosso Senhor está fazendo na vida dele. E quando nós trocamos essas experiências, quando nós ouvimos um da boca do outro o que o nosso Deus está fazendo. Porque quando eu ouço de um irmão meu falando a respeito do que o nosso Senhor está atuando na vida dele, pode ser que tal coisa nunca tenha acontecido na minha vida exatamente daquela forma. Mas a gente tem total identidade, porque alguma outra coisa Deus também está fazendo na minha vida. E o fato de que Deus está atuando nele, Deus também estando atuando em mim, há uma completa identificação, há uma conexão. E nós somos mutuamente edificados por aquele que atua em nós, que é o nosso Deus. Portanto, meu irmão, vá para a sua casa, vá para o ambiente onde você está, para os seus, e diga aquilo que Deus está fazendo em você e o quanto Deus teve misericórdia de você. É assim que se dá ao discípulo e o seu testemunho. Que Deus, na sua imensa graça, nos conceda o benefício, a dádiva graciosa de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus na face da terra. Amém? Que assim seja na sua vida e na minha. E vamos juntos, seguindo Jesus, nessa mais sublime trajetória da vida. Que assim seja. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço.